O slide sim. Então, Letícia, toda a matéria ela está lá colocada nos slides, e as aulas também estão gravadas, eu estou acertando somente com a Vitória a disponibilização dela. Inclusive, quando eu Tá, disponibilizo a gravação da turma da manhã e do noturno. Se você quiser assistir as duas aulas, ficam à vontade. Tá bom? tá bom, Beleza, obrigada. pessoal? Eu que agradeço a vocês. Então, vamos começar aqui. Bom, galera, a gente está falando de processo civil, estamos ainda na parte introdutória da matéria, ok? E na aula passada, salvo engano, né, deixa eu ver aqui se nós falamos da lei de arbitragem já, correto? Sim ou não? Me ajudem aí. Sim, Falamos do professor. juizado especial civil já? Juizados especiais, pelo que eu me lembro, não. Não. Não, né? Terminamos na arbitragem. Acho que foi isso mesmo. Ok. Esse Professor, aqui foi o nosso último slide, né? Diga, Gabriela. só uma coisa, o e-mail é o institucional ou é o pessoal mesmo para pôr no negócio que você mandou no link? O seu e-mail, como é que eu falo com você? Ah, tá, beleza. Obrigada. Tá bom? Obrigado. Então, só para destacar aí para nossa colega Letícia, que está chegando hoje também. Na aula passada, a gente falou bastante da sociedade e eu falei da lei de arbitragem, recomendei a todos a leitura dessa legislação. Acredito que todos tenham lido, né? Mas é uma forma nova, uma forma nova. Todo mundo fala como uma nova meio de solução de conflito, mas para mim é muito difícil falar que é uma forma nova, considerando que ela existe no Brasil há quase 500 anos, né? Digamos assim, é nova a roupagem, a motivação que se faz para a utilização dessa ferramenta. Até no final da aula discutimos bastante aí com o pessoal, que o que falta é informação, né? Mas não é informação só dessa lei, falta informação de muitos aspectos jurídicos. E na mesma linha, né? Qual é a linha que nós estamos? A gente está falando, deixa eu voltar mais um slide aqui, para destacar para vocês a informação de que esse slide está muito teimoso hoje. Vou botar manualmente. Estamos falando disso aqui, ó, Letícia e colegas. O processo ele tem que ser rápido e tem que ser barato. Então, por isso é que se pensa em meios alternativos de pacificação social. Nessa esteira, né, de pacificação social é que nós temos a figura da lei de arbitragem. Então, a lei de arbitragem fala para nós, ela traz essa inovação, essa nova roupagem aí. E nós também temos uma outra questão, agora sim, temática nova de hoje, que é os juizados especiais cíveis. Tá? Os juizados especiais cíveis, muitos de vocês, os mais, como eu, assim, mais usados, vão se lembrar da palavra antigo juizado de pequenas causas. Então, tudo começa no Rio de Janeiro e São Paulo. Alguns juízes resolveram inovar e começaram a marcar audiências para o período noturno, como forma de tentar, vamos usar a palavra, né, desovar alguns processos, poder tentar conseguir acordo em alguns processos. E qual não foi a surpresa deles, que começou a dar muito resultado, essas audiências feitas no período noturno, após ali o horário de trabalho. Então a população, ela também, ela ia para os juizados para tentar ali fazer acordo dentro dos processos. Eles começaram a observar que isso estava dando muito resultado, muito resultado. E aí, como estava dando resultado, como estava dentro da lei e como eles estavam doando, literalmente doando o seu tempo para o Poder Judiciário, eles implementaram a solução e não teve teve nada de negativo nisso. Nessa mesma esteira, depois o Rio de Grande do Sul também começou a ter a mesma prática, também começou a realizar essas outras audiências. Pois bem, tudo isso depois acabou culminando no que ficou chamado de pequenas causas. Ali está a expressão antigo, juizado de pequenas causas. Isso foi tão bom, eu não me lembro agora a data, mas isso foi anterior à Constituição de 88. Isso foi lá por 86, 87. Na Constituição de 88, eles pensaram
no Juizado Especial de Pequenas Causas. E aí começou a crescer esse negócio até que, finalmente, em 95, nós tivemos a Lei 9.099, que, de fato, disciplinou o que nós hoje conhecemos como juizados especiais cíveis. Ele é na mesma esteira da lei de arbitragem. Não é qualquer temática, ele é orientado para causas mais simples, menos complicadas. Juizado especial civil, eu recomendo também a leitura dessa lei, tá? Eu não vou em avaliações, aprofundar com vocês essa lei do juizado, mas é para conhecimento mesmo. Vocês vão ver que eu não posso realizar perícias nos juizados especiais cíveis, porque ele é destinado a processos tido como processos simples, ok? E também ele tem um limite, um teto, que são 40 salários mínimos, com a prerrogativa de que até 20 salários mínimos ele pode ser feito sem a presença de um advogado. Basta a pessoa ir até o balcão do juizado e falar, quero fazer aqui uma reclamação, quero discutir alguma coisa, que o próprio juizado elabora a reclamação do cidadão. Hoje tem uma situação que o juizado ele tem estagiários para fazer esse atendimento. Inclusive, não sei se todos sabem, mas o Unicesumar ele tem uma vara dentro do campus do Juizado Especial Civil. Então, quando vocês forem avançando no curso, chegará um momento lá no 9º semestre, 10º semestre, que vocês serão designados para estar nesse juizado, elaborando essas peças, fazendo essas audiências, ok? Isso nasce também com o espírito de ser mais rápido. Isso é uma pena, né? É uma pena. Não sei se alguém faz estágio aí em juizado para poder me ajudar. Essa rapidez, ela se foi há algum tempo. Quando a gente fala em audiência, já a pauta de audiências deve estar já, nós estamos em fevereiro, pauta de audiência seguramente está por junho, julho, quiçá agosto, marcando essas audiências aí nos juizados. Ele nasce com o espírito de ser rápido, mas infelizmente, devido ao grande volume de processos que a gente tem, ele também está ficando um pouco demorado, um pouco moroso, ok? Mas, enfim, a ideia, né, a proposta é que ele seja mais rápido e menos burocrático. Vocês vão ver, dentro em pouco, a gente vai falar de citação, que tem toda uma formalidade para ser feita uma citação num processo civil, que é esse que a gente está estudando. Juizado, eu posso intimar a pessoa por WhatsApp. Então, hoje, por WhatsApp, eu posso fazer intimação no juizado especial. A Célia até levantou a cabeça ali. WhatsApp, sim, não tem nenhum problema nisso. Telefone, dá para intimar por telefone no juizado especial civil. Por quê? Porque é menos burocrático, mais singelo aquilo que se discute lá, ok? Então, esse é o juizado. Funciona, dá muito resultado, e funcionou tanto que na sequência, agora em 2001, criaram o Juizado Especial Federal. O Juizado Especial Federal, ele também é para casos mais simples, mas que envolvam a União. 60 salários mínimos, né? 60 salários mínimos, né? Todas as vezes que vocês verem a palavra Justiça Federal, pessoal, está implícito a ideia de que a União está envolvida. Então, todas as vezes que a União está envolvida, o processo, ou quando eu falo a União, ou seus órgãos delegados ou subordinados, né? Então, deu algum problema, vai para a Justiça Federal e lá tem, como o Felipe aí mencionou, um limite de até 60 salários mínimos, ok? O Benhur disse ele que ele faz no distribuidor, no cartório, os oficiais de justiça e com os oficiais. Só que as audiências são bem corridas. Sim, por ser mais simples, as audiências são marcadas ali com intervalo de 10 minutos, 15 minutos entre uma e outra, ainda mais se for para conciliação, onde a pergunta tem conciliação. Se tiver, vai redigir um termo. Se não tiver, encerra essa fase e vai para uma outra etapa, ok? A coisa foi tão boa, funcionou tanto, que agora também, mais recentemente, foi criado o Juizado Especial Civil da Fazenda Pública. Então, as questões que envolvem tributos podem ser submetidos a Juizado Especial da Fazenda Pública. Também é uma forma de dar maior agilidade, né? Confesso que dos três, o Fazenda Pública eu nunca tive oportunidade de atuar
em processos lá para poder referenciar na prática como é que está. Mas quando se fala de juizado, todos eles têm a mesma ideia, né? Qual é a ideia? Poder resolver rápido questões mais simples. Por isso que se chama, por isso que é dito que é uma forma alternativa, sai do processo tradicional, ele sai do processo tradicional e cai num processo mais simplório, né, com fases mais simples. Inclusive, a gente vai ver que no juizado é possível fazer contestação oral, algo que para nós no processo comum é inconcebível, uma contestação oral, ok? Bom, visto isso, pessoal, eu preciso então agora situar vocês de como é que a coisa funciona, né? Falei bastante de sociedade, agora, o que é o processo civil? Como que o processo civil, ele, qual a vertente dele? Então, pessoal, muito importante entenderem que a preocupação do processo civil, vou até ler a expressão, né? O processo civil passou então a ser visto como instrumento de pacificação social, que foi aquilo que eu discuti bastante com vocês. Teve um colega, me esqueci o nome dele agora, que estava com a câmera aberta, né, que ele falou, mas essa paz, como que é essa paz? A gente discutiu um pouco, né? Quando fala pacificação social, é uma ideia ampla, né? É o mundo do dever ser, é buscar que eu não tenha mais processos. Então, pacificação social e realização da vontade concreta da lei. A gente quer que a lei seja aplicada e apenas secundariamente como remédio tutelar dos direitos, remédio para tutelar os direitos. Então, o processo ele não pode ser, isso que é importante entender, ó, o processo não pode ser processo pelo processo. O processo tem que resolver um caso concreto. O processo precisa resolver casos concretos. Tudo que a gente está estudando aqui não tem razão se eu não conseguir resolver o divórcio, se eu não conseguir resolver o despejo, se eu não conseguir resolver a ação de alimentos. Tá? Para que vocês entendam, se vocês forem estudar a história do processo civil, haverá um momento da história em que houve uma cisão completa. Civil era uma coisa e processo civil era outra. Os professores de processo civil discutiam só o processo, só os vícios processuais. A gente não estava preocupado em resolver o problema do cidadão. A gente queria ter que o processo andasse, para a gente anular os atos, fazer tudo de novo. Era vamos dizer assim, era um fetiche do processualista. Isso acabou. Hoje, o processo ele serve para resolver conflitos. Esse é o meu objetivo. Agora, para eu resolver litígios, eu preciso de ferramentas, eu preciso de instrumentos. Claro isso? E a gente começa a falar agora quais são essas ferramentas que a gente tem para resolver os processos. Começo com essa imagem aí. Mônica, tá me ouvindo? Tá, seu microfone está desligado. Mônica, eu vou te perguntar uma coisa que nunca perguntaram. Como é que tá o Cebolinha? A vida inteira esse tormento, né? Tem certas... Igual a Gabriela, cravo e canela, essas brincadeiras bobas seguem a gente a vida inteira. Mônica, desde que nasceu. Que imagem é essa aí, Mônica? O que é isso aí que está na sua frente? Parece uma água encanada, né? Que cai uma água encanada. A gente pode dar um nome para isso aí? Não. Difícil, né? Eu vou te dar uma ajuda. Isso aí é uma fonte. Isso aí é uma fonte. Uma imagem feia, mas foi o que eu consegui, né? É o que o Eliafaz disse, é uma bica, é uma fonte, né? É da onde surge o direito. Vou trazer uma imagem mais bonita agora, ó. Olha lá, uma fonte. Então, Mônica, agradeço você. Se puder fechar o microfone aí, a gente retoma. Tá bem. Então, o que acontece, pessoal? Isso é uma fonte. O que é uma fonte? É da onde vem a água. É da onde vem, onde nascem as coisas. E o direito processual civil, ele tem essas fontes todas que estão apresentadas aí para vocês. Não existe uma hierarquia, tá? Eu coloquei a lei por primeiro, porque, sei lá, veio à cabeça, tá? Mas não é que a lei seja a mais importante. Não é que a lei seja mais importante que a súmula mais importante que os costumes. Não é nada disso. Apenas eles estão aí aleatoriamente. Se fosse colocar por princípios, se fosse me colocar por escala de importância, eu
seguramente, não só eu faria, mas seguramente os princípios são os mais importantes. Os princípios, se fosse colocarmos por escala de importância, deveria estar aqui em cima, mas não é escala de importância, ok? Então, Professor, tudo... Oi, Gabriela. o processo, você falou que precisa resolver o caso concreto? Precisa, a gente precisa resolver as questões jurídicas, Beleza, obrigada. tá bom? Às vezes a gente não consegue, tá? Mas a gente se esforça para isso, é o nosso objetivo. Então, vamos começar a falar pela lei, né? O que é a lei? A lei é a norma positivada, é a norma escrita. E ali a palavra lei está no sentido amplo da palavra. Lei, eu tenho um decreto-lei, eu tenho uma medida provisória, está tudo ali dentro da figura da lei. Talvez seja, para nós, a que a gente usa com maior facilidade. A gente tem o hábito de sempre nos pautar na lei, não está na lei ou está na lei para que alguma coisa aconteça. A gente sempre busca justificativa na lei, ok? Mas não é só ela, eu também tenho as súmulas. A súmula, para quem não sabe, ela são decisões reiteradas dos tribunais, eles decidiram diversas vezes, tanto que resolveram dar um direcionamento, né? Resolveu Consolidar esse entendimento, né? isso, resolveu-se então consolidando um entendimento para poder que todos que tivessem aquele problema já tivessem ali uma solução pronta e acabada. Ok? Vou dar um exemplo da súmula número 1 do STJ, se eu não estou equivocado. A súmula 1 diz assim, mais ou menos assim: processos de investigação de paternidade, cumulado com alimentos, são ajuizados no domicílio da criança, do alimentando. Então, se eu tenho uma ação de investigação de paternidade com alimentos, não tem discussão. A súmula diz que é no domicílio, na residência da pessoa que precisa dos alimentos. Isso é uma súmula. Depois da súmula, algo que para nós no direito brasileiro ele é quase ignorado, mas os costumes. Os costumes para nós ele também é fonte do direito. No direito empresarial, ele é muito forte, os costumes. Se alguém já teve a oportunidade de participar de um leilão ao vivo, então, se você levanta a mão, você deu o lance. E depois você vai ter que arcar com aquele lance que você deu. Porque o costume retrata desta forma. Acho muito interessante, leilão de cavalo ou de gado. Quem não está acostumado na compra, que vai pela primeira vez passar vergonha, porque ele vê o gado tão bonitinho lá, R$ 269, vou comprar, e dá o lance, 300, dá o lance, vai subir no lance. Quando acaba, são 25 parcelas, são 30 parcelas de ser 300, 400, R$ 500, o cara fica desesperado, né? Mas enfim, é o costume dos leilões. Levantou a mão, está feito o lance. Dentre eles, na sequência, como fonte, nós também temos os princípios. Não vou me delongar nele, porque daqui a pouquinho eu vou só falar deles, ok? Depois eu tenho a súmula vinculante, que ela é a mesma súmula, só que com uma força mais impositiva. Então os tribunais vinculam, fala, os juízes têm que seguir essa orientação. Eu não gosto de dizer que é obrigatório, porque no fundo acaba não sendo, cada juiz julga como quer desde que ele fundamente a decisão dele, mas a súmula vinculante ela traz esse direcionamento mais assertivo para que os juízes sigam aquela orientação. Por que ele tem que seguir? Se o STF deu uma súmula vinculante, não adianta o juiz de primeiro grau julgar diferente, porque quando chegar no STF vai mudar o entendimento. Então, por isso que se chama súmula vinculante. A gente vai ter tempo para falar disso aí também. Doutrina é o livro, né? É o livro que a gente tem, que a gente olha, que também é fonte do direito. Às vezes a gente vê teses maravilhosas que nascem de um livro. O que hoje a gente ouve falar muito aí, a gente vai falar bastante disso, as tutelas antecipadas. Ou tutelas de urgência. A tutela de urgência no Brasil, ela nasce por força de um paranaense, professor Luiz Guilherme Marinoni, curitibano. Ele traduziu e inovou um pouco também, na verdade. Na verdade, não, minto, ele não traduziu, não. Ele produziu a tese de doutorado nele, baseado no direito italiano. Então, ele escreveu tutela antecipada e tutela antecipatória.
é uma obra dele, é um clássico dos anos 90, que ele explicava dessa possibilidade do juiz dar algumas liminares, vamos dizer assim para vocês, dar uma liminar. Isso foi crescendo de um tanto, aquele livro dele, que acabou virando lei. Em 94 houve uma alteração legislativa que mudou toda a sistemática pautada naquela obra. Agora, em 2015, o novo código veio e trouxe melhorou esse instituto. Então nasceu de um livrozinho pequenininho, fininho, 200 páginas, que acabou, né, comovendo, no bom sentido, todo o poder judiciário brasileiro. Ok? E por fim, a jurisprudência, que são decisões reiteradas dos tribunais, que também vão poder mudar. Então a gente tem que estar atento a todas essas fontes, conhecendo todas elas. Eu ficaria muito satisfeito se vocês dominassem 3, que é a lei, os princípios e a doutrina. Se dominarem essas 3 figuras para esse momento da disciplina de vocês, garanto que vocês têm um sucesso garantido aí ao longo da jornada do curso. Ok? Bom, Professor, Oi, você pode falar? você citou a doutrina, né, como ela surgiu, mas a partir dali, o que leva uma obra a ser categorizada a ponto de poder ser usada, assim, citada como doutrina? Todas as obras, elas são fonte, Henrique, né? Todas as obras, qualquer livro, ele é uma doutrina. Alguns melhores, alguns piores. Tem livro que dá vergonha, né? Não tem um verificador, assim? Não tem. O indicador de qualidade é a própria comunidade científica. Aquilo que os juristas, que nós entendemos como qualificado, ele vai se valorizando no mercado. Por exemplo, tem autores consagrados. Humberto é um autor consagrado. Tudo que o Humberto escreve é de boa qualidade. Um maringaense importante, que é o professor Medina, né? José Miguel Medina, ele é um processualista consagrado. Então, as obras, elas ganham destaque pela própria comunidade. A comunidade científica reconhece aquele valor. Então, você pode escrever um livro hoje, se todo mundo começar a adotar aquele livro, começar a valorizar aquele livro, ele vai se tornar uma fonte muito grande do direito. Então, doutrina é fonte, qualquer livro é fonte. Boa, melhor ou ruim. Igual uma fonte d'água, nós temos fontes poluídas e fontes cristalinas. A gente tem que saber de qual água nós vamos beber. É nesse sentido. Inclusive, não é raro vocês ouvirem essa expressão, estamos bebendo o direito de determinada fonte. A pessoa do tribunal gosta muito de usar essa expressão. Então, Henrique, toda doutrina, ela é fonte. Algumas melhores, algumas piores. Mesmo a ruim é bom a gente conhecer para poder criticar, para poder dizer, isso não presta. Nós temos o péssimo hábito, se me permitem um parênteses aqui, de criticar sem conhecer. As pessoas criticam, mas não conhecem. Um certo momento, eu estava com 2 professores de filosofia, e eu cheguei com um livro debaixo do braço, uma coisinha, um livrinho, nem lembro o título, do Paulo Coelho. Aí os 2 filósofos criticaram que eu estava com aquele livro na mão. Falei, pera um pouquinho, vocês já leram? Não. Falei, então, lê, a hora que vocês lerem, você volta a discutir se presta ou se não presta, porque enquanto eu não li ainda. Então a gente lê e depois volta a discutir. Então, toda doutrina é boa, todo livro é bom. Alguma coisa você tira de lá. Ou você tira conhecimentos que você vai usar para a sua vida, ou conhecimentos que você não vai utilizar nunca na sua vida. Agora, por isso que você não pode beber de uma água só. Você tem que ler vários livros para poder criar o seu convencimento. Tá? Uma coisa que eu falei na primeira aula, e repito agora, não acreditem em mim. Confiram o que eu estou dizendo. Vá olhar nos livros para ver se o que eu estou falando é verdade. Eu posso errar também? Posso me confundir num trecho aqui e depois, eu errei porque o senhor falou. Se eu falei errado, não é porque eu falei que se tornou verdade. Ok? Beleza? Então, toda fonte ela é importante. Pois não? As súmulas vinculantes, você falou que tem uma força mais expositiva? Isso, mas impositiva. Impositiva? Isso, essa é a palavra. Ah, tá. Outra coisa que eu fiquei com dúvida pois não? É das súmulas normal e da jurisprudência. A diferença da súmula e da jurisprudência é que a súmula são decisões reiteradas dos tribunais
E a jurisprudência são decisões reiteradas dos tribunais que podem mudar a jurisprudência? Deixa eu traduzir isso para você de uma forma mais simples, tá? Vamos começar mais simples ainda. Quando o juiz dá uma sentença, correto? Quando o juiz dá uma sentença, ele julgou. Então, quando o juiz sentencia, nós temos um julgado, correto? Então, sentença é um julgado. Perfeito. Então, vamos pegar uma situação que aconteceu, de fato, que era na década de 80, a mulher do segundo casamento, se o homem fosse viver em união estável, ele se separava da esposa, né, se separava da esposa casada, e ia viver com uma outra mulher. Essa outra mulher, na década de 80, se o marido viesse a morrer, essa segunda esposa que vivia em união estável, sabe o que ela tinha direito? Absolutamente nada. Ela não era casada. Aí, mas olha a injustiça da coisa. A segunda mulher cuidou dele na hora da morte, deu lá o tratamento, vamos exagerar aqui, de um câncer, que sofreu junto com ele. Ele morreu, mas o patrimônio que ele tinha ia para a primeira esposa, que fazia 15 anos, 20 anos, que não via. Isso era injusto. O que o tribunal começou a fazer? Houve um julgado no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. O Rio Grande do Sul ele é muito promissor nessas novidades jurídicas. O Rio Grande do Sul deu uma decisão dizendo o seguinte: a segunda mulher, ela vai ter direito a uma indenização como se fosse empregada doméstica dele. Vocês vão arrepiar o pelo aí agora. Pessoal, contextualiza, estamos na década de 80. Na década de 80 era essa a mentalidade social. Então aquilo foi um avanço muito grande, que eu conseguia recompor uma parte do patrimônio dessa mulher. Então isso foi um julgado. Aí veio outro juiz e gostou daquilo. Foram 2 julgados, 3 julgados, 4 julgados, 5 julgados. Atenção agora, Gabriela. Diversos julgados fazem uma jurisprudência. Aquilo se torna uma jurisprudência. Então, o que é jurisprudência? São decisões reiteradas dos tribunais. Então, para que eu tenha uma jurisprudência, eu preciso de várias pequenas decisões que vão, ao final, ver que aquilo é bom. Ok? Bom, então, julgado, jurisprudência. Quando eu começo a ter muita jurisprudência naquele mesmo sentido, quando os tribunais começam a decidir desta forma, aí vem os tribunais superiores normalmente, né? Vem os tribunais superiores e criam a súmula. O que é a súmula? São aquelas várias jurisprudências que foram consolidadas em uma súmula. Perfeito? E para a gente evoluir, se essa súmula começa a ser aplicada muitas vezes, aí não é bem assim, tá? É só uma figura de linguagem, não é feita uma matemática exata. Mas se eu tenho várias vezes sendo aplicada a mesma súmula, aquilo passa a ser uma súmula vinculante. O tribunal entende. Então, já que está todo mundo, o julgado é assim, a jurisprudência é assim, a súmula é assim, então eu, tribunal, pacifiquei. É assim que os tribunais vão pensar. Professor, correto? Ela seria quase, né, bem perto de uma lei, mas não são figuras diferentes. Certo, Gabriela? Ficou claro? Então, várias jurisprudências, as súmulas são várias jurisprudências consolidadas na súmula, é isso, né? É isso, mas assim, é uma construção dos tribunais. Isso é uma construção, aí não está assim, não há uma regra de quantidade de decisões, os tribunais é que vão decidindo quando que eles vão fazer a súmula ou não. Professor, Pessoal, por ordem, deixa eu só ver, Gabriela, ficou claro? Sim, obrigada. Ok, depois eu tinha uma voz que tinha pedido a palavra, quem era? eu. Professor, essas súmulas vinculantes, ela é feita pelo STF, correto? Isso, Só pelo STF. só pelo STF. E elas geralmente não dão nem uma linha, né, de escrito, né? Ah, não, é uma frase. É uma frase, frase. né? É uma frase, vírgula. Ela é consolidada em uma frase, mas tem toda a fundamentação. Se você tiver a curiosidade de digitar aí no Google súmula e um número qualquer, ela vai te mostrar a frasezinha, uma frasezinha, e aí depois ela tem todo o histórico, normalmente, dos votos, dos desembargadores, dos ministros, para poder consolidar. Uhum.
Então, a frase é para resumir, mas ela tem todo um histórico em cima, ok? Mas a súmula, ela é igual o senhor disse, ela é como se fosse ela é uma ordem que tem que ser seguida. Por exemplo, o advogado usou lá, colocou na petição dele que aquilo vai de acordo com a súmula X. O juiz vai entender que, como aquela súmula ela é vinculante, ele vai acabar catando o caso. eu diria que existe uma margem de 80% disso ser verdade. Os juízes, eles têm liberdade para julgar. Se eles podem julgar contra a lei, imagina contra a súmula, desde que ele tenha uma boa fundamentação. Vocês vão observar que as coisas mudam no próprio STF, eu acho que eu falei isso na aula passada. Prisão em segunda instância, não podia, depois podia, depois não pode outra vez, os votos vão mudando. Tem uma agora, que estava na discussão agora há poucos dias, e eu não me lembro o que foi, o aborto, questão do aborto, vai, não vai. Então, essas decisões, elas podem mudar. Ok? Belezinha? Ok. Mais alguma pergunta? Professor, Questão? tem diferença, eu vi que você elencou aí a súmula abaixo da lei e a súmula vinculante abaixo dos princípios. Tem diferença a súmula vinculante? Não. Não, eu não disse isso. Ao contrário, Cláudio. Eu disse aqui, ó, que todas elas estão em pé de igualdade, não tem um mais importante que o outro. Eu destaquei que se fosse ter importância, meu pensamento, eu colocaria o princípio aqui. Mas não há uma hierarquia de importância entre todos iguais. Eu só elenquei, eu poderia mudar isso aqui, a ordem aleatoriamente não teria o mesmo valor. Ok? Ok, professor, beleza. Ok, o Benhur pergunta aqui, portaria, decreto. Na verdade, Benhur, isso aqui depende, essas figuras que você coloca aqui, é o órgão que emana, o decreto, via de regra, sai do Poder Executivo, as portarias, elas em regra saem do Poder Judiciário, ok? Mas todas elas têm o mesmo poder, todas elas disciplinam as coisas. É claro que uma portaria, um decreto, eles não podem ir contra uma lei, que também não pode ir contra uma Constituição. Só que isso não é processo civil, isso é lá do direito, teoria geral do direito. Ok? Beleza, Benhur? Respondi a você aí, certo? Professor, Pois uma não? coisa que eu já ouvi falar, inclusive um professor já explicou, é que a jurisprudência, esse entendimento formado pelo conjunto de decisões, ela não está necessariamente escrita. Tem esse entendimento no tribunal pelas várias decisões. Daí a súmula, Jurisprudência? daí a súmula ela vem para formalizar. Não, tá errado. Jurisprudência tem que ser escrita. Se eu não tiver uma decisão, como é que vai fazer? Quem falou isso para você falou errado. A jurisprudência ela tem que estar escrita. O juiz ele só toma uma decisão por escrito. Mesmo quando um ministro, estava agora vendo o Jornal Nacional, a votação da prisão do deputado ali, quando o ministro do STF fala, aquilo que ele está falando está pautado no que ele está lendo, o que ele falou, o que ele está falando, ou tem alguém digitando ali, taquigrafando aquilo que ele falou para depois ficar escrito. Então as decisões elas têm que ser escritas e fundamentadas, Felipe. Sim, as decisões o que eu quis dizer é o entendimento formado pelas várias decisões escritas. Não seria isso a jurisprudência? Porque tem várias decisões escritas, Foi o que eu disse, decisões reiteradas dos tribunais. Isso. Ok? Belezinha? Professor, esse sistema da jurisprudência que o senhor utilizou lá do Rio Grande do Sul, falando que começou por exemplo, que começou com um acordo entre os juízes, é bem comum no sistema norte-americano, não é? Que os juízes se baseiam mais na jurisprudência do que... Não, pera um pouquinho. Vocês estão confundindo, gente. Presta atenção no que eu disse. Quando eu falei que nasceu lá no Rio Grande do Sul, eu falei em 2 momentos isso. Eu falei do Rio Grande do Sul, quando eu coloquei os juizados especiais, Rio e São Paulo, que aí foram um acordo entre eles para começar a fazer o trabalho. Aí sim. Agora, quando eu volto e falo que o Rio Grande do Sul ele teve lá a decisão de reconhecer a mulher como doméstica para poder dar algum direito a ela, ali eram decisões, sentenças mesmo, simplesmente dando uma interpretação diferente para a lei, Matheus. Tá?
Não sei se ficou claro isso aí ou não. Entendi, beleza. Obrigado. Beleza? É que são dois momentos diferentes. São duas questões distintas. Ok? Bom, essa estrutura de fontes, né, que está aqui, para nós, nós temos uma grande novidade no direito processual civil, que é o novo Código de Processo Civil. Ele é algo novo, ele nasce agora em 2015, né, para nós, então, ele é o Código de 2015, onde traz a novidade. Ele, até pegando a linha do que o Matheus falou ali, tem muita coisa, assim, que se tenta aproximar um pouco, mas bem pouco, digamos lá 0,2%, se tanto, do sistema norte-americano, né? Sempre procurando dar uma maior agilidade ao processo. Quer ver uma coisa interessante que você vê em filme americano? É a intimação. Normalmente a pessoa chega na casa e entrega um papel de divórcio, mas a gente vê muito isso em filme americano. O homem ou a mulher entrega uma folha de papel dobrada, né? Dobrado lá para ele, entrega e fala, ó, tá aqui a intimação para a audiência. Coisa que no direito brasileiro seria inconcebível. A intimação tinha que ser feita ou pelo correio ou pelo oficial de justiça. Com o novo código mudou, né? Vocês vão aprender mais à frente que isso pode ser feito, inclusive, pelo advogado. Hoje o advogado ele pode avisar uma testemunha da data de uma audiência, o que antes não era possível. Então, o novo código ele vem para inovar, ele vem para melhorar. Tá? Dentro de tudo isso que eu falei, agora começa a hora de acalmar o espírito de vocês e começar a dar um pouco de tranquilidade, né? Um terreno mais sólido. Qual é o terreno sólido que vocês têm? Código de Processo Civil. Esse seria o principal objeto de estudo de vocês. Quem não tem um código ainda, né? Bom, Vademecum, acho que todo mundo deve ter o seu Vademecum, né? Mas tudo que a gente fala aqui, tudo que eu disser para vocês, dificilmente não terá um artigo de lei dentro do código justificando aquele meu posicionamento. Então, a grande ferramenta nossa ferramenta de trabalho é o Código de Processo Civil. Essa é a nossa grande ferramenta. A nossa segunda ferramenta, e aqui é a Constituição Federal. É claro que, pegando aí os kelsenianos, a Constituição vem primeiro. Eu não estou negando a força da Constituição. Eu estou dizendo apenas que o Código de Processo Civil é muito mais importante para nós do que a Constituição. Por quê? Eu parto do pressuposto que o Código ele já está de acordo com a Constituição. Perfeito? Se pegar a Daniela, ela vai dizer o contrário, que o importante é a Constituição, porque ela estuda o direito constitucional. Perfeito? Então, para nós, é mais importante o Código de Processo Civil, porque aquilo que a gente trabalha sempre estará de acordo, pelo menos o Código de Processo Civil, ele está de acordo com a Constituição. Não temos inconstitucionalidades ainda não declaradas, ou já declaradas, pelo Código de Processo Civil. Só ele. Aqui vem um problema. Leis esparsas. Já mencionei 4 para vocês. Lei de arbitragem, juizado especial federal, juizado especial de pequenas causas, e eu ficaria aqui uma noite inteira elencando outras. Mandado de segurança, ação popular, divórcio, alimentos gravídicos. Fala, mas gente, como é que eu vou... Locação. Como é que eu vou estudar e vou aprender tudo isso? Relaxa, não se preocupe nesse momento. Por quê? Nós vamos focar grandemente dentro do Código de Processo Civil. Se vocês entenderem o processo civil sob a ótica do Código de Processo, quando precisar de uma ação de despejo, a espinha dorsal é o Código de Processo Civil. E aí eu vou colocar ali um temperinho, alguns detalhes com as legislações esparsas. Por exemplo, me ocorre aqui agora a prisão civil do devedor de alimentos. No CPC não fala da prisão civil. Isso está lá na lei de alimentos que vai falar que essa prisão pode acontecer. Ok? Mas isso aí vem com o tempo. A gente se acostuma, isso aí vocês vão aprender naturalmente dentro do curso. Por último, de pouquíssima importância para o processo civil, são os tratados internacionais. Porque as nossas regras, basicamente, são todas de direito interno. A gente quase não tem regras internacionais que se insiram
na sistemática processual? Tem uma, né, que eu acabei de mencionar, que é a prisão civil. O Pacto de São José da Costa Rica afastou a prisão do infiel depositário, que era aquela pessoa que comprava um carro, não pagava, o banco ia lá e prendia a pessoa porque ele escondia o carro. Isso acabou. Esse tratado internacional veio e trouxe, aboliu a prisão civil do infiel depositário e manteve a prisão do devedor de alimentos. Ok? Beleza, pessoal? Ainda, importante focar para vocês mais duas coisas antes da gente avançar em outros aspectos. A primeira delas é essa aqui, a lei processual no tempo. Que eu trago uma frase, que é do professor Humberto mesmo, as leis processuais são de efeito imediato perante os feitos. Feitos é processo, tá? Perante os processos pendentes, mas não são retroativas, pois só os atos posteriores à sua entrada em vigor é que se regularão por seus preceitos. Frase muito complicada, eu vou explicar de uma forma mais simples. Eu gosto muito de explicar de uma forma mais simples, que aí você consegue pegar o mais complicado, né? O que vale, pessoal? É a lei do momento. É a lei que está em vigor. Exemplo, hoje, se eu precisar citar o réu, quantos dias o réu tem para se defender? 15 dias. Mas por quê? Porque está no Código de Processo Civil. Tá ok? Bom, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho que a lei mudou, né? A lei mudou, eu vou ter agora 25 dias para citar o réu. Ok. Então, esse processo ampliou o prazo, não tem problema, ficou até melhor para o réu. Agora, se tivesse reduzido o prazo para 10 dias, qual prazo valeria? O 15 ou o 10? Valeria o 10 dias. Mas por que não era 15? Quando começou o processo não era 15? Quando começou o processo eram 15 dias, mas não consegui citar o réu se escondeu, o réu sumiu, a hora que eu achei ele tinha mudado a lei, era só 10. Quem mandou você se esconder? Estivesse apresentado na data, você usaria os 15 dias e não apenas os 10 dias. Perceberam? Se aumenta, ele vai até gostar, né? Por isso que eu mudei o exemplo do 25 para os 10 dias. Outro exemplo, nós temos hoje a possibilidade de apresentar até 10 testemunhas. 10 testemunhas. Então, se eu tenho um processo hoje, eu posso apresentar 10 testemunhas. Então, a gente está trabalhando ali, o juiz nunca marca a audiência, marcou a audiência para daqui a 6 meses. 2 meses antes da audiência, mudou o prazo, mudou a quantidade. Agora são apenas 5. Ah, mas e o meu direito adquirido? Não, você não tem direito adquirido na lei processual. Vale a lei do momento. Aqui comigo, ó, tá aqui no slide. Tempus regit actum. O tempo rege Nunca o ato. retroage, professor, é que existem leis que elas estão expressas a daí lei retroage, processual, né? Civil, ela não retroage. A lei processual, ela não retroage. A lei processual ela é feita para frente, ok? Algumas leis retroagem. Coloquei ali até o exemplo da lei penal. A lei penal retroage para beneficiar o réu, ok? Só que os valores, os bens protegidos são bens distintos. Lá é a liberdade. Aqui no processo civil, ela é mais vinculada à questão de propriedade, mais propriedade, digamos assim, né? Principalmente propriedade, não só a propriedade, mas é o nosso grande mote do processo civil. Ok? Então, respondendo à pergunta, a lei processual ela não retroage, ela é sempre feita para o futuro. E vale a lei da hora, a lei do momento em que um ato for praticado. Perfeito? Ok? Vamos lá? À frente. Então, essa é a lei no tempo, mas eu ainda tenho a lei no espaço. E ali, ela está bem tranquila. Artigo 3 do CPC, a jurisdição civil, desculpa, será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as hipóteses específicas previstas em tratados ou convenções ou acordos internacionais em que o Brasil for parte. Então, a nossa lei, ela vale no nosso território, dentro do Brasil, em qualquer canto do Brasil, a nossa lei processual tem validade. Fora do Brasil tem validade?
Não, não tem validade a nossa lei fora do Brasil. Eu dependo do outro país aceitar aquilo que eu estou pedindo a ele. Exemplo que eu dei na semana passada, né, a criança estava na Argentina, melhor, a guarda era da mãe, o pai fugiu com a criança para a Argentina. E aí, tem como buscar essa criança? Lá tem, o Poder Judiciário ele pede, manda uma carta rogatória para a Justiça Argentina. Se a Justiça Argentina quiser autorizar, beleza, ela apreende, né, no bom sentido, a criança e traz para o pai. Um outro exemplo, citação. No Brasil, a gente cita o réu em qualquer lugar que ele esteja. Em qualquer lugar, em casa, no trabalho, né, durante as aulas na faculdade, qualquer lugar que o réu for achado, ele será citado. Agora, no Japão, não. No Japão, no local de trabalho, não pode citar o réu. Então, se você precisar processar alguém que está no Japão trabalhando, por exemplo, né, aconteceu muito, muitos brasileiros foram trabalhar no Japão e deixaram a família aqui no Brasil e precisava, de repente, de um divórcio. Para se divorciar dessa pessoa, tinha que mandar um documento para o Japão e tinha que encontrá-lo em casa, no trabalho. A empresa não deixava o oficial de justiça adentrar. Mas isso é uma peculiaridade do direito lá. Então, o Brasil, ele segue as nossas normas. Perfeito? Professor, só uma pergunta. Pois não? Não sei se cabe exatamente no exemplo que você deu da criança, mas, por exemplo, um argentino vem aqui e leva 700 multas de trânsito. Aí o cara vai para a Argentina, não cobra, não posso cobrar dele, como é que funciona? Nós estamos falando de coisas bem diferentes, Thiago. Multa, ele é processo administrativo. Ah, tá. A multa ela é administrativa, então a forma de receber é por vias administrativas. Então, respondendo a sua pergunta, não é possível cobrar a multa. Eu vou precisar inscrever essa multa em dívida ativa, transformar isso em dívida ativa, para daí sim o Estado poder entrar com o processo de cobrança dessas multas. Só que para cobrar essa multa, vejam, nós temos duas esferas. A primeira esfera é a administrativa, foi a primeira que eu falei para você, aquelas multas por si só, eu não tenho como cobrar, eu preciso transformar, mudar a natureza jurídica dessa multa para certidões de dívida ativa, aí sim o Estado, né, o município, a União pode cobrar essas multas. Só que para cobrar essas multas, ela precisa entrar com uma ação aqui, no Brasil. Só que precisa citar o réu lá. Só que lá você vai seguir as regras de lá. Você vai seguir a regra de lá, vai citar aí da forma que tem. Então não é que não dê para receber, dá para receber. Só que o custo-benefício é que não compensa. Aí é que está o problema. Né? Quanto você acha que custa um processo em outro país? Você tem que mandar o documento traduzido. Ah, mas é para o Paraguai. Tem que traduzir para a língua paraguaia. Garanto a você que só a tradução da documentação fica mais cara que a multa. Então, infelizmente, a forma que existe para resolver esses problemas é na fronteira, é não deixar sair do país com um veículo que cometeu infrações. Só que isso não é uma coisa tão simples assim não, viu, Tiago? Tem questões diplomáticas envolvidas. Tem a tríplice fronteira, que é uma fronteira seca, uma fronteira aberta, então, é uma questão muito complicada. No meu ponto de vista, a única forma de resolver essas questões das multas é fechando a fronteira, não tem outra forma. Ok? Não sei se respondi, Thiago. Não, respondeu sim. Respondeu sim, obrigado. Beleza? Tá, então, só toma cuidado porque multa é sanção administrativa. E já que falamos de administrativo, eu preciso fechar essa explicação. A lei processual, ela é aplicável aos processos. Então, eu sei que o CPC, eu aplico ao Código de Processo Civil. Isso é óbvio, isso é fácil. Só que atenção, eu também aplico o mesmo Código de Processo Civil aos processos eleitorais, trabalhistas e administrativos. Mas como trabalhista? Trabalhista. Vou dar 2 exemplos para vocês. Vamos pegar aqui um na eleitoral. Então, se você pegar a legislação eleitoral, quem tiver curiosidade de olhar essa lei, ela, por exemplo, não traz regras para citação. Ela é omissa, ela não explica como que se cita uma pessoa num processo eleitoral. Então, se ela não explica como que cita alguém, atenção, olha o que eu faço, eu vou buscar essa
suprimento de lacuna dentro do Código de Processo Civil. Então, lá não fala nada sobre citação, não menciona nada na citação. Se não menciona nada na citação, aonde eu busco a regra? Eu busco a regra lá no direito processual civil. Segundo exemplo, lá no direito do trabalho, nós temos lá que existem, por exemplo, testemunhas no direito processual do trabalho. Mas lá não tem, por exemplo, o que a gente chama de impedimento. Por exemplo, lá não diz que a mãe não pode ser testemunha. Então, existe a previsão da testemunha, mas não esclarece que a mãe não pode ser testemunha. Então, eu vou aplicar o Código de Processo Civil para informar ao juiz que a mãe é impedida de depor. A mãe não pode, então, depor, porque a condição de mãe a impede de depor. Acho que é muito fácil entender isso, né? Qual é a mãe que falaria mal de um filho? O filho pode ser, me perdoe a expressão, se tem alguém na família, eu não conheço a família de ninguém, o filho pode ser um drogado. Para a mãe, será o ser humano mais fantástico do mundo. Ele roubou a mãe para comprar droga. Continua sendo um anjo na terra. Matou o cachorro do vizinho para comprar droga. Ele continua sendo um anjo de perfeição. A mãe pode até fazer alguma coisa, brigar com ele, mas perante a sociedade, a mãe sempre será. É que você nunca teve esse problema, Célio. O dia que você tiver, você vai proteger. E é natural. O ser humano, ele tem essa peculiaridade. Não é crítica, não. Sou pai também. Sou pai. Então, se eu fosse os meninos da turma, eu procurava saber quem são as minhas filhas. Porque se acontecer uma coisa de errada com ela, né, você começa a se aproximar lá da Tesla, começa a pensar em ir para outro planeta porque eu vou te achar. Mas, enfim, tirado esse problema, voltemos ao que é importante. Então, se existem lacunas na legislação trabalhista, ou se precisa de alguma complementação, é o Código de Processo Civil que vai ajudar essas outras áreas. Lembra que eu falava da importância do Código de Processo Civil? Não é puxar sardinha para a nossa disciplina. Não é por isso. É porque, de fato, o sistema está construído para prestigiar o Código de Processo Civil. Claro isso, pessoal? Beleza até aqui? Alguma professor, dúvida, eu tenho uma dúvida. Por favor, pode perguntar. O professor falou que, pelo que eu me lembro, que, então, primeiro você vai buscar, por exemplo, na trabalhista, na CTL, por exemplo. CLT, não CTL. CLT. Isso. Daí depois, caso não exista alguma coisa que está faltando ou está em lacuna, que você vai para o processual civil, certo? Perfeito. É nesse sentido só que é aplicado? De resto, não, vamos dizer assim? Nesse sentido só. Né? Cada ramo do direito tem a sua peculiaridade. Então, se eu pegar lá o direito do trabalho, tem muita coisa lá que é aplicado naquele ramo. Saiu daquele ramo, aí são outras regras. Então, a minha prioridade é a lei trabalhista. Se a lei trabalhista não disciplina, processo civil. Minha prioridade é a lei eleitoral. Se não tem, processo civil. Minha prioridade é administrativo. Se não tem, aí eu busco. Porque se as outras áreas tiverem um regramento, não tem como mudar. Professor, ok? Oi. Mas na trabalhista, pode haver casos de entrar penal também, né? Todas as áreas elas se encontram um pouco. Todas as áreas se encontram um pouco. Se a testemunha mentir, ela será presa por falso testemunho. Professor, mas na área civil, daí, por exemplo, sempre no processo civil vai ter que ser totalmente a questão do direito processual civil, né? No processo, quando você entra com uma ação na vara civil, daí o processo civil sempre vai ser aplicado, não vai, vamos dizer assim. Felipe, vamos dizer assim, como? Porque a gente estava falando, tipo, das 3 áreas, da trabalhista, eleitoral e tal. O processo civil só vai ser aplicado quando, por exemplo, quando tiver lacuna ou complementação. Agora, quando é na área civil direta, sempre o direito processual civil
já é aplicado de maneira absoluta, vamos dizer assim, no processo. Isso. É isso aí. Essa é a minha pergunta. Mas é isso mesmo, Obrigado, na verdade, professor. a afirmação está correta. Jesuel, você queria que eu voltasse o slide, querido? Não tem jeito de eu voltar agora, que eu já até apaguei o arquivo aqui e já pus outro aí. Tá? Mas os slides, eles estão no estúdio de vocês. Esse slide já está lá. Não, na verdade é só para mim tirar a minha dúvida. A Pois mãe não? ali, ela vai para suprir lacunas, no caso trabalhista ou não? Tá ao contrário. O exemplo ali é para suprir lacuna, né? Porque eu tenho a mãe, Beleza. melhor, eu tenho a testemunha, mas não tá explicitado que a mãe ela é uma testemunha impedida. As regras de impedimento, de suspeição, eu vou achar no direito processual civil. É ele que vai disciplinar como que se faz a oitiva de uma testemunha, que ela não pode entrar, ou se pode entrar, quando pode, quando não pode. Ok? Seria assim, professor, obrigado. o processo civil vai detalhar o ato um pouco melhor que as outras áreas. Beleza? Professor, Pois não? é que eu fiquei um pouco em dúvida nesse último slide que você estava explicando para ele. Pois eu não não. entendi que você colocou assim, citação, aí depois você colocou a mãe é impedida. São coisas diferentes. Eu usei um exemplo no eleitoral, né? Por exemplo, no direito eleitoral, ele não traz regras de citação, mas o processo eleitoral, ele também tem que avisar o réu. Então, como é que eu aviso o réu na eleitoral? O eleitoral não disse como eu faço isso. Então, aí eu vou buscar a regra lá no direito processual. Então, tem uma lacuna, tem um buraco lá. O legislador não previu como fazer citação. Eu tenho que buscar a informação no Código de Processo Civil. Essa é uma situação. O segundo exemplo, aí eu vou para o direito trabalhista. No direito do trabalho eu também tenho que ter provas. Dentre uma das provas eu tenho a prova testemunhal. Qualquer pessoa pode ser testemunha? A trabalhista aceita qualquer pessoa como testemunha. Acontece que existem algumas testemunhas que não podem depor. Uma delas, menor de 16 anos. O Código Civil, ele diz, pessoa menor de 16 não pode ser testemunha. Acabou. Por quê? Porque ela não tem ainda capacidade de discernimento. Né? É uma criança de 16 anos. Ah, professor, mas mudou. Gente, pode ter mudado muito, mas continua sendo uma criança de 16. Eu tenho gente que tem 17. Tudo bem, gente. A idade ainda é fator de critério jurídico ainda. E o código optou por 16. Poderia ser 14, 15, 12, mas optou por 16. Então ela não pode ser. Mas a trabalhista não fala nada. Por ela não falar nada, é que eu busco a regra no Código de Processo Civil. É nesse sentido que eu falei, Gabriela. Ok? Ficou mais claro? Então na trabalhista não tem restrição de quem pode falar ou não, mas aí você procura no código quem pode ou quem não pode. Isso é um dos exemplos. Existem milhares de exemplos em que isso pode acontecer. Ok? Obrigada. Por nada. Vamos falar um pouquinho de princípios. Eu vejo que pelo horário não vai dar para falar tudo, mas vamos avançar algumas coisas que eu considero importantes. Primeira coisa, pessoal, fica aí uma dica de leitura. Né? Se a primeira obra ela está no nosso plano de ensino, eu falei delas para vocês na primeira aula, que é o curso avançado de processo civil do professor Luiz Rodrigues Vamber, um curitibano, muita gente boa, inclusive, que ele tem, então, essa obra, que ele apresenta para nós os princípios do direito processual civil, os princípios informativos. Recomendo fortemente a leitura dessa obra aí para quem tiver oportunidade. Não é da obra, na verdade é do capítulo 3, em que ele fala desses princípios. Tá? É bem tranquilo, uma leitura bem simples. E tem essa outra um pouco mais complicada, que é o do professor, até tenho ela aqui à mão, eu sei agora de manhã, que são os princípios do processo civil na Constituição Federal do professor Nelson Nery Júnior. Uma obra mais complicada porque ela não foi atualizada pelo novo código. Então, grande parte não, tudo que ela fala do Código de Processo Civil, ela se refere ao código anterior. Você teria que ter o trabalho de ver o que o código atual fala a respeito daquela situação. Então, é uma leitura mais complicada para quem ainda não domina tudo. Né? Cuidado para não se atrapalhar se for ler essa obra, porque ela fala bastante
Bastante, ela só fala do código anterior que não está mais em vigor. O código que está em vigor para nós é o código de 2015. Perfeito? Avançando, então, fica essas duas sugestões de leitura, né, são bastante esclarecedoras, tenho certeza. Avante. Bom, galera, vamos começar. O que é um princípio, né? O que é um princípio? Uma norma jurídica que reflete valores, professor? É Também. possível considerar desse jeito? Também, podemos considerar sim. Daqui a pouco até vou dar um conceito elaborado para vocês. Mas entendam que princípios, ele é para nós o norte. Né? Tem ali duas imagens para vocês. Eles vão dar para nós a direção do processo. Então, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que a gente trabalha, tem que ter um princípio. É claro que se você tem, na linguagem, por a gente falar muito, porque fulano é um homem de princípios, fulano é uma mulher de princípios. Por que princípios? Porque a sociedade reconhece aquilo como uma conduta louvável, reconhece aquilo como uma conduta positiva, é o que norteia a vida dessa pessoa. Para nós, no processo civil, eu gosto muito desse conceito aqui, ó. Princípios. Até falei disso, acho, na aula passada, mas agora eu vou reforçar. Princípios são normas. Né? Normas. Por que coloquei ali normas e não lei? Porque a norma abrange tudo. É lei, é decreto, é portaria. Então, princípios são normas. Escritas ou não. Olha que interessante isso. Escritos ou não. Hoje, eu diria com segurança para vocês que 99% dos princípios são escritos, estão positivados. Hoje nós temos um só, que a gente vai estudar, e esse um não está escrito. Ele não está escrito, por exemplo, não está isso de forma expressa. A gente interpreta a Constituição e fala, pô, aqui ele quis dizer isso, e é aceitável. Mas daqui a pouco eu vou falar que princípio é esse. Então, vamos lá? Princípios são normas escritas ou não, que, e agora vem o importante, ó, informam a criação, informam a interpretação e informam a aplicação das leis positivadas. Então, quando eu falo de uma lei qualquer, essa lei, para nascer, ela tem que ser criada observando os princípios que nós queremos proteger. Ela tem que ser interpretada de acordo com os princípios que nós queremos proteger. Ela tem que ser aplicada de acordo com os princípios que nós queremos proteger. Essas questões que nós queremos proteger nascem naturalmente na sociedade. Quer ver uma coisa que eu vi hoje? Minha esposa comentou comigo agora há pouco, a gente conversava. Ela me disse, não sei até onde é fato, né, porque eu não tenho um dado exato, mas hoje a Câmara de Vereadores de Maringá parece que não aprovou o fogo de artifício silencioso contra os animais. No meu ponto de vista, é uma barbaridade. Porque acabava com fogo de artifício por completo, mas esse é o meu entendimento. A Câmara permite ainda que exista fogo de artifício, que a barulheira para incomodar os animais, as pessoas com deficiência e por aí vai. Agora, quando que, né, se eu tiver alguém aí com mais de 25 anos, quando, há 25 anos atrás, que se discutia essa questão de fogo de artifício incomodar animal? Quando que alguém se preocupava com isso? Quando que alguém se preocupava de não deixar o filho amarrar rojão no rabo do gato para o gato sair pulando para lá e para cá? A sociedade está mudando. A sociedade está nesse aspecto para melhor, ao que me parece. Então, nós temos um entendimento social que o animal tem que ser protegido. Essa legislação contra os fogos não passou hoje. Mas certamente daqui a 1, 2, 3 anos vai chegar um momento que ela vai ser aprovada. Não vai ter como escapar. Vamos voltar na fita, né? Os que têm mais de 25 vão se lembrar da farra do boi. Farra do boi. Não existe mais. Santa Catarina não pode mais ter a farra do boi. Por quê? Porque a sociedade veio e mudou aquele conceito. Então,
Isso. Onde é que está escrito que nós temos que proteger animal? Agora tem uma lei, tem até uma lei ambiental, mas isso nasceu do espírito do ser humano. Pegaram a ideia? É daí que nasce o princípio. Alguém coloca aqui, também tem lá o cara que vende os fogos. Como que ele vai votar a favor? Realmente tem essas questões, tem um monte de situação envolvida, né? Até sou sensível, mas e o cara que vende, e o comerciante que vende fogos? Mas e o comerciante que vendia, por exemplo, telefone, aqueles, sei lá, como é que eu vou dizer, pager, né? Existem coisas que saem de linha, saem de mercado, né? Então, o que vai fazer? Ele vai ter que mudar o ramo dele. A gente tem que mudar. Né? Máquina fotográfica, professor. A máquina. Aí, o que eu faço com o cara que vende a máquina fotográfica? O que faz com esse coitado? Não, então a gente não pode ter câmera digital porque ele vai perder o emprego. Infelizmente não é assim. Posto de gasolina, né? Tô louco para comprar um posto, mas os meus consultores não me deixam. Fala, posto de gasolina mais 10 anos, depois é carro elétrico. Então, assim, como é que vai fazer? Vai mudar. E atenção ao que eu vou dizer agora. A lei muda do dia para a noite. A lei muda do dia para a noite. Princípios, eles se consolidam ao longo do tempo. Os princípios demoram mais para ser alterados. Daí a importância dos princípios. Eles mudam muito devagar. Agora, quando cria a lei tem que ser criada de acordo com o princípio. Quando eu vou aplicar, tem que aplicar de acordo, e quando eu vou interpretar, também de acordo. A turma da manhã, uma guria me fez uma pergunta muito interessante. Falou, professor, se é assim, se a gente estuda que é assim, por que as leis não são assim? Por que tem lei por que tem tanta lei absurda no país? Por que será? Porque quem faz as leis não são juristas. Quem faz a lei é a Câmara de Vereadores, é a Câmara de Deputados, federais, estaduais, senadores, né, e lá a conjunção do Congresso Nacional. E aí, quem são essas pessoas? Não vou citar nomes, mas nós já tivemos palhaços, não é palhaço de ofensa, quem trabalhava como palhaço. Nós já tivemos, sem nenhum demérito, jogador de futebol. Inclusive, teve um que fez um trabalho maravilhoso, né? Não vou citar nome para não ter problema. Mas nós temos atores. Nada contra nenhum deles. Mas a pergunta é... Só um minutinho. A pergunta é, essas pessoas estão preparadas para legislar? Por isso que nascem leis ruins. Agora, quem que colocou essas pessoas no poder? Fomos todos nós. Então, assim, o sistema está aí, ele é bonito. A gente tem que aperfeiçoar. Diga, Jesuel. Pode falar? No caso aí do jogador de futebol, por não citar nome, ele tentou mudar bastante coisa, só que com o pessoal que tava lá, vamos dizer assim, uma corda que tava lá, tipo, tava barrando, e ele pegou e ele saiu. Ele saiu, simplesmente pegou e saiu, não chegou a nem terminar o mandato. Nós tivemos pessoas muito boas em todas as áreas. É o que eu disse, não é porque não tem informação jurídica não saiba fazer. Mas, normalmente, quem não tem informação acaba não fazendo direito. Mas tem os assessores. Galera, eu já estive por dentro da política. Sei, né, como que a coisa acontece ali. Né, eu seria capaz de dizer o que foi que aconteceu para essa legislatura não aprovar esse negócio dos animaizinhos hoje aí. Mas, assim, isso é uma questão que o processo civil não vai resolver. Isso é uma questão que a sociedade tem que trabalhar. Diga, Rosângela. Na verdade, a lei foi aprovada. O que eles não aprovaram foi a multa. E aí, sem multa, aí ela perde... Não tem graça. Se não tem multa, não tem graça. Mas obrigado pela observação. Como eu falei, eu não tinha certeza, porque eu não tinha visto a informação. Então olha interessante. Então já é um avanço. Olha que já é um avanço. Eu só não tenho a multa. Num próximo momento, a gente só precisa impor a multa. Então, vai ficando mais fácil. Mas obrigado pela informação aí, Rosângela. Valeu mesmo. Boa noite. Com relação ao que o Jesuel falou, eu concordo com ele, porque geralmente quem faz as leis para a gente há algum tempo já são os caciques do centrão, né? Geralmente por interesses mais econômicos. Então, você pega o próprio palhaço de circo, ou essas pessoas que chegam lá, os caras geralmente não fazem nada, não conseguem aprovar lei nenhuma, não tem articulação política nenhuma, e o senhor já foi da gestão aí de Maringá, é um professor bem articulado,
eu acredito que essa linha de raciocínio do Jesuel é procedente, eu acredito muito. Sim, não há erro. Você, para aprovar um projeto de lei, você tem que ter grupo político. Agora, para você conseguir aprovar, tem que atender os interesses do grupo político. É isso que eu, assim, no meu ponto de vista, não é o melhor. Né? Só para fechar essa questão, que ela é muito polêmica, e não é esse o nosso objetivo, mas pensem o seguinte, todo candidato vai lá, eu quero apoiar, eu vou cuidar dos animais, eu vou cuidar dos professores, eu vou cuidar dos trabalhadores em tal área. No meu ponto de vista, um vereador, um deputado, ele não está lá para atender uma categoria, ele está para atender o bem maior, que é a coletividade, ok? Mas assim, a gente devia parar de criticar e se candidatar. Talvez a coisa pudesse mudar. Eu tenho uma dúvida sobre a aula, assim. Pois não? Tipo assim, a gente fala de princípios, mas também tem, não sei se é a mesma coisa, porque princípios gerais. Porque eu tenho essa dúvida, porque tem lá que fala que caso da omissão da lei, vai ter lá a analogia, os costumes e os princípios gerais, que são em caso que não tem uma lacuna. Se os princípios, a maioria eles são positivados, como o professor disse, aqueles que são de lacuna, eles provavelmente não estão, os gerais eles também são positivados, como ou é a mesma coisa, ou dá para relacionar os princípios gerais e os princípios, vamos dizer assim. Vamos lá. Então, o que acontece? Eu tenho esse slide para vocês aí, né? Deixa eu colocar na integralidade. Opa, acabou avançando demais aqui. Esse slide aí para vocês. Respondendo à pergunta do colega, o processo civil é regido pelos princípios informativos e pelos princípios gerais. Então, tem duas categorias de princípios. Eu diria para vocês o seguinte, os princípios informativos, eles são mais amplos, são mais genéricos. Quando eu falo dos princípios gerais, eu vou para o detalhe. Então, quando eu pego para vocês lá, aquele que a gente já trabalhou, que é o princípio da razoável duração do processo, que eu projetei lá para vocês, o artigo 5º, inciso, não me lembro o número agora, né, mas que eu li para vocês, aquilo é um princípio geral, aquilo é um princípio geral, porque ele tem uma aplicação mais detalhada. Quando eu falo em princípios informativos, que eu vou começar por eles, que são 4, eles são mais amplos, eles são mais de uma amplitude maior. Então, é como se eu tivesse duas escalas de princípios. É como se eu tivesse aqui em cima os princípios gerais, né? Que estão os princípios gerais, que aqui em cima estão os princípios informativos, que informam, que abrangem os princípios gerais. A gente se aprofunda nos princípios gerais. Eles é que é o grande foco, mas eu gosto de passar para vocês os informativos, que inclusive estão naquela obra do Wamber, que eu mencionei para vocês, que é o princípio lógico, que Humberto Teodoro Júnior também chama de princípio lógico. O Wamber chama de princípio jurídico, Humberto chama de princípio da legalidade. O Wamber fala em princípio político, Humberto usa o mesmo nome. E o econômico, que o Humberto chama de dialético. Então, respondendo a sua pergunta, acho que foi o Felipe quem perguntou, existe uma confusão muito grande na nomenclatura. Existe uma confusão muito grande na nomenclatura. Muito grande. Cada autor muda, aqui eu coloquei um exemplo para vocês. O Weber dá um nome, vem Humberto e troca o nome. Mas é o mesmo princípio, é a mesma coisa. Inclusive, 90% dos autores usam essa categoria primeira aqui do próprio Wamber. Eu só vi até hoje Humberto usando essa categoria. Então, o importante é que a gente capte a ideia, né, a estrutura de cada um dos princípios. A nomenclatura, ela é de sua menor importância. O mais importante é o conteúdo de cada um deles. Ok? Bom, galera, eu vejo que pelo horário que nós estamos aqui, já são 10h25, eu não consigo passar o conteúdo desses princípios. Então, a gente para por aqui. E nós retornamos aí na próxima aula com esses princípios informativos, lógico, jurídico, político, econômico e os demais princípios gerais. Ok? Mais alguma pergunta, alguma coisa, meus queridos? Professor? Pois não? Esse HTJ é Humberto? HTJ, Humberto Teodoro Júnior. Ah, tá.
E outra coisa também que eu ia te perguntar, não vai ter atividade não, né? Por hoje ainda não. Eu estou deixando vocês respirarem um pouco, quero que vocês leiam o livro. Né? Eu estou partindo do pressuposto que vocês estão lendo. Depois eu vou dar atividade partindo desse pressuposto. O que a gente combina, está combinado. Tá bom? Mais alguma coisa, pessoal? Vocês vão mandar o link no grupo